Aí eu ia falar para quem? Para essa cadeira? Então, graças a Deus que você está aqui. Louvo a Deus pela sua vida, pela tua presença hoje aqui. E algo assim que, no momento de oração, Deus já movia meu coração. Eu sinto que é para todos nós também. O Senhor me fez lembrar de uma pessoa que eu conheci, que tem um filho que está enfermo, que é um problema assim que diante da medicina acho que não tem cura, e uma situação bem desconfortável para aquela criança, para aquele jovem, já ficando menininho, hoje ele deve estar com uns 14 anos, né? E faz muito tempo que eu não vejo o pai dessa criança, e não conheço a criança, só conheço o pai, só conheço a história dele. E Deus moveu meu coração hoje durante todo o louvor para lembrar dessa criança, desse jovem hoje, de trazer ele aqui na presença de Jesus e colocar ele nos pés de Jesus, debaixo do soberano poder da destra poderosa do nosso Senhor. Você tem alguém para colocar ali, debaixo da mão poderosa do Senhor? Tem alguém que está precisando lá na tua casa, na tua família? Que está precisando ali, olha, sentir esse fogo, esse calor de Deus na vida dela, o amor do Senhor na vida dela, está precisando? Sim ou não? Sim. Precisando de uma cura física, uma cura espiritual, né? Então nós vamos hoje colocar a minha pessoa e todos aqueles que eu estou trazendo no meu coração, debaixo do senhorio de Jesus, debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Amém? Amém. Pois é, nem falei meu nome, né? A Fernanda já falou. Mas meu nome é Lourdes, moro aqui em Pinhais, participo da paróquia Nossa Senhora da Luz. Sou casada, tenho 3 filhos. 2 moram comigo e um Jesus levou para morar lá com ele, né? Então vai, né? Pai que nem esse não tem igual, né? Então vai morar com Jesus. E esses dias, já desde semana passada até hoje, está fazendo uns dias muito lindos, você não acha? Que sol lindo, né? De manhã está um pouquinho de neblina, mas de repente vem aquele sol e vai esquentando e vai dando calor na gente. E a gente de manhã estava com 2 blusas, tira uma, daí a pouco tem que tirar mais uma blusa, né? E aí a gente vai se sentindo assim mais leve, porque a blusa às vezes nos amarra, nos segura. E esse sol forte que vem brilhando esses dias aí, tá fazendo um calorzinho até gostoso. Tem uma brisa no final do dia, maravilhoso, não é? Eu também acho bom. Mas será que é sempre assim? Sempre temos sol? Não, né? De repente o quê? Parece uma nuvenzinha aqui. E já percebeu que a tempestade ela não se levanta assim de uma hora para outra, né? Apareceu uma nuvem lá no céu, pronto, daí a pouco já vem outra nuvem, elas vão se unindo, e nessa união que elas fazem, o que vai se tornar depois? Chuva forte, tempestade. Aí vem o que? Vem os trovões, vem o que? Os relâmpagos, o raio, né? Que hoje vocês, nossa, estão de parabéns, hein? Hoje esse raio que caiu aqui vai só pecar mesmo, né? Então vem os raios. Aí diante disso, desses dias que eu estou contemplando aí, essa maravilha de Deus para nós, e essa palavra que Deus colocou hoje para falar do senhorio de Jesus, eu fiquei pensando, mas espera lá, o que tem a ver esse sol que Deus está me mostrando, este calor, essa beleza? Mas hoje já começou a formar umas nuvens e veio, o que significa isso para nós? Aquela tempestade, aquele trovão, aquele relâmpago. Por acaso você está lembrando que o sol está ali no mesmo lugar? Você lembra que o sol está ali sobre as nuvens? Eu não também. Ela falou não, ela foi certa, eu também não lembro. Porque se a chuva é muito forte, que vem com aquele vento forte, a gente fica querendo que aquilo passe logo. Mas às vezes é medo, né? Às vezes a gente fica com insegurança no nosso coração. Mas o sol está ali. E depois de um tempo que passou aquela chuva, aquela tempestade, acalmou os raios, os trovões e tudo se passou, o vento acalmou,
de repente começa a vir aquele raio de sol, e o sol brilha de novo. E às vezes aonde passou aquela tempestade, que quebrou às vezes as árvores, ou às vezes teve chuva, né, de pedra, granizo, e destruiu a plantação, aí depois que sai o sol, a gente começa a perceber que dias depois, ali começa a nascer outra vida, começa a brotar uma planta nova naquele local. Por que eu estou fazendo essa comparação, dizendo tudo isso para vocês, meus irmãos? Porque esse sol maravilhoso que nós temos, se eu chegar bem perto dele, o que vai acontecer comigo? Vou me torrar, né? Fica hoje no sol para ver no final do dia, o dia inteiro para ver no final do dia como que você está, né? Ele nos queima. Se eu ficar olhando para essa luz tão forte do sol, o que vai acontecer? Vou ficar cega, né? Porque ele tem uma força, ele tem um calor e ele atinge o nosso ser. Eu vejo, tá bom, Jesus, tudo bem, entendido aí, tudo bem. Mas o que quer dizer com o senhorio de Jesus? Com o poder de Deus na nossa vida? Você imagina, Jesus Cristo, o Pai que criou todas as coisas e criou o sol, ele é mais poderoso que o sol. A luz dele é maior do que a do sol. Por isso Jesus, ele vem na Eucaristia tão doce ali para nós, tão pequeno, tão meigo, porque os nossos olhos não suportariam olhar para a beleza dele. E quando a gente receber esse Jesus, se recebêssemos ele na proporção que ele tem, o fogo, o calor, ia nos queimar por inteiro também. Por isso esse Jesus simples, para ficar conosco, para participar conosco. Tá, mas e daí? E quando começam a aparecer as nuvens na nossa vida, as dificuldades, as tribulações, você sabe as dificuldades que você viveu, que você está vivendo, mas você tem um Deus que está olhando para você. Você sabe quando bate aquela dificuldade financeira, o desemprego, algum problema, conflito familiar, alguma enfermidade, tantas situações que você já viveu ou está vivendo, e essa luz já não brilha mais na sua vida, mas a luz está ali. E aí começou a vir as tempestades, e eu acabei me envolvendo com a tempestade, ficando só olhando para a tempestade e não imaginando que depois dessa tempestade o sol ia brilhar de novo e ia produzir algo bom de tudo aquilo ali, porque a palavra nos diz que de todo mal Deus tira um bem maior. Vamos pegar a palavra que está lá em Lucas 9, 57 e seguinte. Lucas 9, 57 até o 62. Amém? Vou dar uma chance. Ave Maria, Bíblia da Ave Maria, 1361. As outras não sei. 9, 57 até o 62. Lucas 9, 57 ao 62. Amém? Vamos lá. 3 casos de vocação. Enquanto caminhava, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto
para o reino de Deus. Jesus não engana ninguém. Jesus, ele é muito sincero. Ele diz para as pessoas, né? Olha, aquele que quiser me seguir, não vai ter onde reclinar sua cabeça. Não, nada de descanso, nada de ficar repousando muito, nada de ficar assim, vou depois, quando eu estiver descansado, eu vou para a igreja, quando eu estiver descansado, eu vou orar. Não, se Jesus Cristo é nosso Senhor, se é o luzeiro maior que nos guia, que nos conduz, e se estamos sob o domínio do Senhor, ali, sob os cuidados dele, nós precisamos estar dispostos, entregues a Ele. Precisamos estar, Senhor, me chamou, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Engraçado, né, que quando aqui, na parte ali do versículo 59, que ele fala, chama-o, né, segue-me. E as pessoas sempre estão colocando algumas desculpas para seguirem Jesus. Senhor, mas eu tenho que ir na casa me despedir dos meus, eu tenho que ir na casa fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Senhor, mas sim, eu preciso ir lá enterrar aquele morto. Aí eu falava, Senhor, que morto é esse que é dos mortos enterrar os mortos? São aquelas pessoas que estão sem vida, são aquelas pessoas que não têm fé, são aquelas pessoas sem esperança, são aquelas pessoas negativas. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. O Senhor está nos chamando para uma vida. O Senhor está nos chamando para anunciar Ele para as pessoas. Ele está nos fazendo um convite aonde, que se eu aceito, Ele vai mais bênção, muito mais graça. Porque eu estou servindo aquele que é todo poderoso. Imagina aquele homem que vai lá para a lua e fica lá na lua, né? Dá uma impressão de uma frieza, de uma solidão, de um nada. Parece que lá não tem vida. Não é essa a impressão que nos passa? Que a gente vê o homem lá? Às vezes ele está até meio que flutuando assim, né? Mas ele não consegue colocar os pés firmes no chão. E esse Jesus nos chama. Não, aquele que quiser me seguir, coloca a mão no arado e olha para frente. A partir do momento que o Senhor te chamou, que você tem uma experiência nova com o Senhor, nós somos chamados a seguir Ele. Somos chamados a entregar tudo para Ele, deixar Ele tomar conta de tudo na nossa vida. Então eu pensava, aquele sol lindo, maravilhoso que estava ali, e fiquei imaginando Jesus. Senhor, a Tua beleza é tamanha, tão grande, que eu não posso contemplar. Hoje aqui, com esses olhos mortais, ainda não vai te contemplar, não consegue, porque a Tua beleza é tão grande, tão imensa. O calor que irradia do nosso Senhor é tão grande que nos queimaria. Ficaríamos que nem carvão mesmo. Então Ele vem nos dando aos poucos, aos poucos. Mas é uma pena e lamento muito quando vejo assim muitos dos irmãos que por causa das dificuldades, dos seus problemas, das coisas que vão acontecendo, começam a dizer que Deus o abandonou, Deus não estava com ele. Mas lembra no começo quando eu falava? Que mesmo que venha as tempestades, que mesmo que venham os raios, os trovões, o vento, o granizo, o sol continua ali. Mesmo que venha a noite, o sol está ali. Assim é Deus na nossa vida. Pode vir o que vier, Ele está aqui do meu lado. Porque a promessa de Jesus, estarei convosco todos os dias até o fim. Então Ele prometeu que estaria. Então pode acontecer o que acontecer na minha vida, Ele está comigo. Mesmo que eu não sinta, porque a noite é escura, aqui dentro do meu coração está tudo escuro, mas Ele está comigo. Ele nunca me abandona. Mas está um momento muito difícil, eu estou clamando, estou rezando e Deus não me responde, Deus não me escuta. Escuta sim, porque Ele não é surdo. Ele está ali e Ele está ouvindo. Se você continuar firme ali, acreditando que Deus está com você, a tempestade vai passar, a bênção do Senhor vai chegar e você vai ver os frutos de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você passou. Você
você vai ver os frutos. Às vezes as pessoas acham que pensam assim, né? Ah, que vem uma morte é como se fosse a pior das desgraças. Morreu fulano, ciclano, beltrano. E acham que é a maior das desgraças. E a pessoa carrega no coração aquela tristeza, aquela dor, aquela solidão, se revolta com Deus e fica só imaginando. Meus irmãos, o Senhor fala que nós precisamos deixar tudo para estar com Ele. Temos que deixar esse que está do nosso lado, que seja feita a vontade de Deus na vida daquela pessoa também. Se morreu, partiu para uma eternidade, partiu para o paraíso. Glória a Deus, teve a graça de ir primeiro que nós que ainda estamos aqui. E nós ficamos carregando essas amarguras, essas coisas no nosso coração e vamos ficando doentes e vai vindo as enfermidades, porque nós deixamos de estar debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós deixamos de estar, porque nós na verdade estamos, mas eu acabo renunciando, falando, eu estou aqui na minha vida, na minha tristeza e me afasto do Senhor. É como se tivesse colocado a mão no arado, caminhado um tanto e começado a olhar para trás e regredir e voltar para trás. Nós fomos feitos para crescer corpo, alma e espírito, ter uma experiência cada dia mais renovada no nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter essa experiência hoje com Ele, meu irmão, minha irmã? Sim. Eu quero. Eu preciso. Você precisa? Sim. Mas eu tenho que acreditar que esse Deus está comigo. E no momento certo, Ele agirá. Quando eu morava em Laiporã, e lá eu tinha meu filho já, Rafael, com 2 aninhos, quando eu fui, meu marido foi transferido para Curitiba e a gente veio embora para cá. Então eu tinha uma vida assim que eu trabalhava, eu estava fazendo faculdade, eu tinha meu filho, e de repente aconteceu a oportunidade dele vir trabalhar para cá, um ganho melhor, nós viemos embora para Curitiba. Chegando aqui, fui morar num apartamento. E quando eu fui morar nesse apartamento, minha vida então, que era tão ativa, ficou pacata, né? Aí eu não estava trabalhando, eu parei de estudar, eu entreguei tudo para ficar, para cuidar do meu filho, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família ali. Mas essa mudança repentina na minha vida causou uma depressão. E uma que naquela época também eu não estava muito próxima de Jesus. Não tinha tido uma experiência forte ainda do amor dele na minha vida. E não tinha colocado tudo debaixo do senhorio de Jesus. Aí eu fiquei com depressão, emagreci bastante, acho que quase uns 10 quilos. E na época eu tinha 55, deve ter ido para os 45, né? Imagina que coisa linda, né? Então eu emagreci bastante. Eu não fazia absolutamente nada. Eu só dormia. Dormia. É a única coisa que eu fazia. Não conseguia me alimentar e só dormia. Mas como Deus nunca me abandonou, e eu sempre tive assim, acreditei que Deus sempre está conosco, né? Mesmo que eu não estivesse muito buscando Ele, mas eu sempre acreditei que Ele estava comigo. E lembro que a minha irmã, ela saía aqui de Pirapara e ia até lá na fazendinha para fazer as coisas para mim, para me ajudar, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada mesmo. Nada. Ficava o dia inteiro sozinha. Não conseguia sair do apartamento para comprar 1 litro de leite, porque eu não conseguia, tinha medo, dava vários sintomas assim, porque eu não conseguia sair de dentro de casa sozinha de jeito nenhum. E aí, graças a Deus, meu filho Rafael sempre muito bonzinho, uma criança assim, muito abençoada por Deus mesmo, né? Então não tinha trabalho com ele. Meu marido chegava à noite e adiantava alguma coisa que ele conseguia também fazer ali, porque eu não fazia nada. Aí um dia, eu estava deitada no sofá e estava ali. Sempre era a televisão ligada, ficava ali, ou estava dormindo no sofá, ia para a cama, minha vida era só isso. Aí quando eu estava ali deitada naquele sofá ali, eu acordei com uma voz. Na verdade era com a minha voz que dizia assim: meu Deus. Era numa sexta-feira à tarde.
Quando eu acordei com aquela voz, eu mesmo dizendo bem alto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu levantei daquele sofá, limpei toda a minha casa, meu marido chegou, estava tudo arrumado. No outro dia cedo eu falei para ele, estou pegando o Rafael e estou indo lá para Piracara, na casa da minha irmã. Depois da noite, quando você sair do meu trabalho, vai direto para lá, que eu estou indo para lá. Ele falou, mas você vai com quem? Vou com o Rafael. Naquele exato momento, meus irmãos, o Senhor me libertou da depressão. Que bênção, que bênção. Eu estou dando esse testemunho para vocês, para ver que o nosso Deus, embora às vezes nós achamos que Ele está tão distante, que é um Deus que a gente às vezes não acredita que Ele não faz mais milagres hoje, né? Só passou por aqui, só fez e hoje não faz mais, e é mentira, porque Ele continua vivo, Ele continua passeando, Ele está aqui, Ele está olhando para você, Ele está olhando a sua vida e está dizendo para você, não tem jeito, eu posso fazer, você quer que eu faça? Você me permite fazer na sua vida? Sim ou não? Sim. E a hora que vier a tempestade, vier a cruz que estiver pesada, o que eu vou dizer? Meu Deus, o Senhor está comigo, eu não vejo, eu não sinto, mas o Senhor está aqui, a tempestade vai passar, o sol vai brilhar, porque tem aquela música que diz assim, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca, meus irmãos, houve algum lugar que chegou a noite e não passou a noite, que só está a noite até hoje. Tem? Nessa terra de meu Deus, não, né? Então, para tudo tem um jeito. Quando nós colocamos debaixo do senhorio de Jesus, quando nós entregamos para Ele, quando nós realmente decidimos colocar o Senhor em primeiro plano na minha vida. Porque esses que Jesus chamou vieram com algumas desculpas diante do Senhor para dizer assim, eu vou ficar aqui onde estou, cuidando da minha vidinha, do meu jeito, das minhas coisas, e não vou ir para frente não. Deixa que os outros vá. Não, você que está aqui hoje recebe uma missão do Senhor. Vai e anuncia Jesus Cristo. Como a Fernanda falou. O mundo está precisando ver. Sabe aonde? Ali no trânsito, meu irmão. Você que dirige, por misericórdia, seja educado, seja paciente, dê a vez para o teu irmão, abençoa aquele que vai te deixando no trânsito, vai abençoando essa pessoa. É ali que nós somos cristãos também. Amém? Então vamos colocar hoje tudo ali e vamos ver o que realmente está nos prendendo. O que está acontecendo que não está deixando que eu entregar as coisas para Deus? Porque Deus precisa reinar neste coração aqui. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Somente a Ele adorarás. Amar a Deus sobre tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é mais do que você ama aquela pessoa que está do teu lado, mais do que você ama a tua esposa, mais do que você ama o teu marido, mais do que você ama os teus filhos. Pode até ficar com ciúmes, mas esse amor por Jesus tem que ser muito maior do que o amor que você tem por aquela pessoa que está do teu lado. Amém? Amém. Porque aí sim nós vamos ver as maravilhas que Deus vai fazer na nossa vida. E Deus já me preparava lá atrás, né? Me curando assim tão repentinamente de uma depressão, me dando um novo vigor, me deu a oportunidade de estar com eles muito tempo, de ficar ali, ver eles crescendo, né? Depois eu voltei para trabalhar. E hoje tenho 2 comigo e um que está morando com Jesus. E sou muito feliz. Porque quando veio a tempestade, que foi grande, quando os trovões vieram, os raios cruzavam o céu e rasgavam a minha alma, Deus ali estava. E Deus, Ele foi cuidando de mim e foi dissipando essas nuvens, foi dissipando a escuridão, foi dissipando os trovões, os raios, e a luz brilhou ainda mais forte no meu coração.
É como se brotasse dentro do meu ser uma vida nova. Porque hoje o meu desejo maior é de ir para o céu. E para eu ir para o céu, eu vou ter que permitir que Deus me ajude, conto com a graça dele, de me santificar nessa terra. E você quer ir para o céu? Não deixa Deus te santificar. E essas tempestades que nos acontecem é para nos santificar. É para nos levar cada vez mais próximos de Deus. É para vivermos este amor maior de Deus na nossa vida. Então feche seus olhos agora. Não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que você passou. Talvez você está retornando para os braços do Pai hoje. O Senhor mostra assim que tem pessoa aqui que estava tanto quanto afastada. O teu relacionamento com o Senhor era assim meio frio. Mas eu digo, profetizo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Teu coração há de arder num amor tão grande pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que você vai anunciar Ele por onde você passar. Você vai anunciar Jesus com a tua vida. É uma luz, é a luz do Espírito Santo que vai brilhar dentro de você e você vai levar essa luz para as pessoas. O Senhor mostra assim pessoas que estavam com um olhar assim apagado, meio morto, meio sem vida. E agora a luz de Cristo entra e toca a tua visão. Faz com que você veja mais claro as coisas. Senhor, vem curando essa cegueira, Senhor Jesus. Como curaste, né? Vimos na leitura desse final de semana, Tobit, que foi curado de uma cegueira. Eu preciso ser curado da cegueira espiritual. Eu quero ver com os teus olhos, Senhor. Senhor, eu quero te adorar com todo o meu coração, com toda a minha alma, porque tudo está entregue a ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, entrego tudo. Vai entregando, meu irmão, minha irmã. Entrega essa pessoa que você está vendo aí, enferma, que você tem que levar para cima e para baixo, para lá e para cá. Entrega nas mãos de Jesus. Deixa Jesus tomar conta dessa pessoa agora. E o Senhor está falando para uma pessoa aqui que você vai experimentar os milagres de Deus. Que você vai vivenciar esses milagres de Deus na tua vida. Deus vai se manifestar com o poder dele na tua vida. Senhor, nos colocamos debaixo do teu senhorio e declaramos que nada somos e que tudo é teu, que nada temos e que tudo dependemos da tua graça para estarmos aqui nesse momento. Foi a tua graça que agiu em nós e nos trouxe aqui, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor vem apresentando as mãos dele para você, mulher, homem que está aqui, e está falando assim. Ele coloca as duas mãos dele sobre as tuas mãos e diz assim: eu estou com você, nunca te abandonei. Sinta o calor agora das mãos de Jesus tocando as tuas mãos, dizendo: estou contigo, não te abandono, nunca te deixo e jamais te deixarei. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos por esta graça, Senhor, por este momento, Senhor. E continue entregando para Deus. E continue dizendo para Ele: eu quero te experimentar, Senhor. Sei que teu fogo é enorme, abraçador, mas eu preciso desse fogo, do calor do teu amor hoje me envolvendo para me curar, Jesus. Então vem,